Você tá pensando em colocar o DIU, mas não sabe qual escolher? E já usei o DIU de Mirena, atualmente uso o DIU de cobre, ou seja, consigo te contar de forma científica, embasado na medicina, e também de forma prática, pela minha experiência como mulher, qual foi, para mim, Maria Paula, o melhor método até hoje e qual é o melhor para você, que, por exemplo, poderia ser uma paciente te explicando como funciona cada um dos dois métodos contraceptivos, o DIU hormonal e o DIU não hormonal. Então, se você quer entender tudo, inclusive o que eu gostaria de saber antes de colocar o DIU, fique nesse vídeo até o final. Eu te garanto, você não vai se arrepender. Seja bem-vinda ao meu canal, meu nome é Maria Paula, sou médica, trabalho com medicina do estilo de vida. Dessa forma eu ajudo mulheres a emagrecer de uma forma saudável e sustentável. E isso aqui é muito importante, porque a gente está falando de um método contraceptivo que pode se influenciar no processo de ganho de peso ou de perda de peso. Não é o caso, por exemplo, desses dois DIUs que a gente vai mencionar aqui agora. Eu posso gravar um outro vídeo falando que talvez outros métodos geram a sensação de ganho de peso e também podem gerar um certo edema, como é todo método que é hormonal, a base de progestagem pode gerar uma certa retenção hídrica, mas aqui eu quero conversar com você acerca desses dois métodos. Então, primeiro lugar, o que é o DIU? O DIU é um dispositivo intrauterino que nós mulheres usamos como método contraceptivo para evitar gestação. Inclusive, para quem não sabe, o DIU de cobre pode ser utilizado, igual as mulheres usam pílula do dia seguinte, até 72 horas após a relação, o DIU de cobre pode ser utilizado até 5 dias após relação sexual desprotegida. Mas ainda assim, ele não é considerado abortivo. Porque o DIU de cobre, o mecanismo dele, gera uma inflamação local ali no endométrio. E ele também é meio tóxico para os espermatozoides. Mas ele não é abortivo. No entanto, ele deixa aquele ambiente um pouco mais hostil. A gente começou falando do DIU de cobre, e o DIU de cobre é um DIU não hormonal, porque a gente tem dois tipos de DIU. Tem os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. Os DIUs não hormonais são, por exemplo, o de cobre ou o de cobre com prata. E a diferença entre os dois é que o DIU de cobre com prata, ele tende a durar menos tempo. Enquanto o DIU de cobre, que é o que eu uso atualmente, a gente pode ficar até 10 anos com ele, o DIU de cobre com prata, as mulheres podem ficar até 5 anos. Então, isso aí acaba sendo uma leve desvantagem. Esse método, ele teoricamente, o que dizem é que o de cobre com prata tem menos cólica. No entanto, após olhar alguns estudos, ficou fundamentado que na realidade essa diferença é muito pouca. Então, conversando com a minha irmã que usa o DIU de cobre com prata, eu sinceramente não vi muita diferença. E o benefício, por exemplo, de você optar por um DIU de cobre, o meu eu coloquei em centro cirúrgico, com anestesia, pelo meu plano de saúde, por exemplo. Mas o DIU de cobre pode ser colocado através do próprio SUS. Eu falo hoje de Salvador, e aqui em Salvador já tem locais que colocam o DIU de cobre pelo SUS, onde a mulher leva apenas um ultrassom transvaginal dos últimos 6 meses, um preventivo dos últimos 6 meses e um beta-HCG recente, para comprovar que ela não está grávida. E aí ela pode, inclusive, colocar um DIU não hormonal, que seria o DIU de cobre. Ou seja, tem esse benefício, além do benefício de durar 10 anos. No entanto, a gente precisa sim também falar das contraindicações. Não é toda mulher que vai poder usar um DIU não hormonal. Porque o DIU não hormonal, como é, por exemplo, o DIU de cobre, ele vai aumentar o fluxo menstrual, diferente dos DIUs hormonais. E aqui eu menciono para vocês os mais famosos, que é o DIU de Mirena. O DIU de Mirena tem 52 mg de levonorgestrel, que é um progestágeno. E o DIU de Caiena, que tem cerca de 19 mg também do levonorgestrel, também é um progestágeno, mas tem menos do que o Mirena. Você percebe a diferença. E essa diferença faz com que a duração reduza ainda mais. Enquanto o Mirena pode ficar até 5 anos no seu organismo, o fabricante recomenda até 6 anos, o Caiena fica ali no máximo 3 anos. Ou seja, você percebe que esse hormônio vai sendo liberado ao longo do tempo. E a ação do hormônio é fazer com que o muco cervical fique tão espesso que o espermatozoide ele não consiga fecundar o óvulo. E além disso, outro mecanismo é fazer com que o endométrio, que é a camada que reveste o nosso útero, ele não se forme direito, ele fica fininho. E aí isso faz com que o bebê não tenha
o óvulo, né, se fecundado, ele não consiga se fixar naquele endométrio e de fato vir a crescer. Tem um outro vídeo que eu farei questão de explicar exatamente todos os detalhes do ciclo menstrual. Inclusive para mulheres que sofrem com TPM, eu recomendo fortemente assistir esse vídeo. Então, se por acaso aqui eu falar alguma coisa que você não consiga entender, assista o outro vídeo que também vai te ajudar muito. Voltando agora para a história do DIU Mirena, que foi o primeiro DIU que eu utilizei. Na época eu queria um método que fosse mais duradouro, que eu não precisasse ficar, por exemplo, tomando pílula todos os dias, porque acaba que a pílula é algo que a gente tem uma chance de esquecer muito maior. E além disso, causa uma retenção hídrica também maior. Eu percebia esse aumento de retenção na época que eu utilizava a pílula, ou seja, eu me sentia mais inchada. Não gostava. Então, era um hormônio que, inclusive, era mais sistêmico, digamos assim. A gente toma um comprimido, ele é metabolizado pelo nosso fígado para depois ir atuar no local que ele precisa. Enquanto que o hormônio do DIU, ele é local. Ele vai agir mais na região do próprio útero. É claro que vai também cair na corrente sanguínea de certa forma, mas ele é muito mais localizado do que, por exemplo, quando você toma uma pílula contraceptiva. Então, inicialmente, eu queria um método que eu poderia ficar tranquila, que eu iria colocar ali e ia passar de 5 a 10 anos tranquila. Foi quando eu tinha que decidir qual era o método que eu iria optar a princípio. E observe, eu, Maria Paula, era uma mulher que menstruava muito. Eu tinha muitas cólicas na época. Inicialmente, quando eu coloquei o meu primeiro DIU, eu tinha cerca de 20 anos. E a mulher, nessa fase, muitas vezes, ela ainda está elaborando o ciclo menstrual dela. Perceba, muitas vezes a adolescente, quando ela menstrua pela primeira vez, sai ali da fase da infância e entra no período da menacme, que é a primeira menstruação da mulher. Essa menstruação, ela é extremamente irregular. Muitas vezes vai gerar cólicas intensas e, com o passar dos anos, vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais regular, a mulher vai diminuindo as cólicas. Mas nessa época, quando eu tinha 20 anos de idade, as minhas cólicas eram muito fortes. Eu tinha cólicas muito intensas e eu tinha um fluxo também muito intenso. E aí, por esse motivo, eu tinha um certo medo de colocar o DIU de cobre. Na época que eu coloquei pela primeira vez, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu coloco o DIU de cobre ou o DIU de Mirena? E isso eu já estava na faculdade de medicina. O que foi que me fez decidir de fato? Eu fui tentar colocar o DIU de cobre no consultório, igual hoje eu coloco em minhas pacientes. E eu vou explicar como funciona, é a coisa mais simples do mundo. Colocar nas pacientes no próprio consultório. É tranquilíssimo, não dói e funciona da seguinte forma, para você entender desde já. Como funciona a colocação do DIU? A primeira etapa do procedimento é passar o espéculo. A gente passa o espéculo igual ao preventivo. É a mesma coisa. A gente vai, passa, abre o espéculo e aí vai ficar aberto para a gente conseguir olhar direito. Quando a gente olha, aqui, bem parecido com o útero da maioria das mulheres. A gente não vai ver ele assim. Quando a gente coloca, a gente vê dessa forma aqui. O buraquinho do útero tá saindo nessa direção do espéculo. O que a gente vê é exatamente o colo do útero. Feito isso, a gente vai precisar limpar. Passa aqui, ó, digamos que tá aqui, eu vou lá, passo pela vagina. Finge que aqui é a vagina e aqui é o colo do útero. Eu vou lá, limpo o colo do útero. Feito isso, essa é a parte que as mulheres geralmente sentem um pouquinho de dor, que é uma cólica. Eu vou, pego e pinço. Eu pinço nesse momento o colo do útero. Pinçado, eu vou precisar descobrir o tamanho. E eu vou pegar aqui e a gente enfia dentro do colo do útero. Perceba que é exatamente isso que acontece. A gente enfia esse aparelho aqui pra gente saber tocar lá no fundo da parede e sentir o tamanho desse colo. Depois que sente, a gente tira. E agora a gente vem com o DIU pra poder colocar. Aí eu venho, trago o DIU. Feito isso, eu vou, puxo aqui, o DIU abre, percebeu? E aí eu puxo essa cordinha e ficou o DIUzinho aí, ó, aberto no colo do seu útero. Feito isso, a gente vem com a corda e corta essa cordinha. Esses são os materiais usados e aí, ó, o DIU vai ficar lá dentro do seu útero. Ele vai abrir esses bracinhos lá em cima, vai ficar assim.
Para tirar o DIU é simples, é só vir e puxar. Aqui essa corda, lógico, com toda a técnica, no consultório, a gente tira ele. Mas isso aqui foi para mostrar como é simples o procedimento de colocação de DIU. Então você pode ver que é super tranquilo, não tem nada de bicho de 7 cabeças, um procedimento super rápido, que não dói. E eu te garanto, é super tranquilo. A minha irmã que colocou DIU de cobre com prata, colocou em consultório, e ela fala que não doeu nem um pouquinho. Então assim, eu coloco em vários pacientes, mulheres que já tiveram filhos e mulheres que nunca tiveram, é tranquilo. Eu, como nunca tinha tido filho, não passou de primeira. Pode acontecer com outras mulheres? Pode. É algo que é sujeito a acontecer se você nunca teve filho. Mas teste. Se não der no consultório, aí você vai e marca para fazer um procedimento com anestesia. Não é uma coisa que você vai morrer de dor. Claro, tem mulheres que têm um reflexo vasovagal que podem desmaiar na cadeira do consultório fazendo isso, mas é tão rápido e é tão raro que isso aconteça. Aí você vai falar, nossa, a médica falou que pode desmaiar. Gente, você pode morrer quando você for atravessar a rua. Tudo pode, mas a gente vai trabalhar com estatística, não é o comum que aconteça então isso. É importante, lógico, a gente conhecer o nosso corpo. Se você é uma pessoa que morre de medo, já desmaiou fazendo outras coisas, tirando o sangue, você desmaia, não vai botar o DIU no consultório, né? Você vai desmaiar, com certeza. Então, se você é uma pessoa super tranquila, tirou sangue, já doou sangue, nunca teve problema, faça. E aí, eu tinha optado por colocar em consultório. Na época, eu tinha plano de saúde e falei, não, ó, eu sei que eu tenho uma cólica intensa e eu sei que eu já menstruo muito. Eu não queria ir para centro cirúrgico, colocar o DIU de cobre para depois ter que tirar, porque eu queria testar, eu queria ver se eu iria me adaptar ou não. Eu não tinha nenhum problema, por exemplo, endometriose. Quem tem endometriose, é claro que não vai colocar um DIU de cobre. Você já sente dor quando menstrua. Você não quer passar por essa tortura. É óbvio que você vai usar um método preferencialmente hormonal se você não estiver fazendo o tratamento completo. Claro que para a endometriose, na medicina do estilo de vida, a gente consegue abordar de outras formas para que os sintomas eles reduzam. Mas inicialmente eu não recomendo você já iniciar com DIU de cobre. Primeiro a gente tem que organizar o seu corpo para depois permitir que você menstrue. Então, mulheres que têm endometriose, mulheres muitas vezes que têm síndrome dos ovários policísticos, idealmente não é legal você colocar um DIU não hormonal. Mas como eu estou contando aqui a minha história, eu, Maria Paula, não tinha nenhum problema de saúde. A minha questão era mais o incômodo de ter cólica e de ter uma menstruação que durava cerca de 5 dias na época. Então pensei, eu tinha 5 dias menstruando, os 3 primeiros dias intensos. Se eu utilizasse um DIU de cobre, isso ia piorar. Mas eu estava disposta a tentar. Eu fui no consultório, na época eu estava na faculdade de medicina, para colocar o DIU. E eu, infelizmente, não consegui. O colo do meu útero, como eu não engravidei até hoje, ele era muito fininho. Nunca tinha passado absolutamente nada por aí. Então, por esse motivo, eu não consegui colocar o DIU em consultório. Foi passado para mim naquele momento pela ginecologista que fez o procedimento em mim, que era uma pessoa que eu confiava, um medicamento para dilatar o colo, que é uma coisa que a gente pode fazer atualmente, que inclusive eu faço com as minhas pacientes, para que no dia do procedimento esse colo esteja, digamos assim, um pouco mais dilatado. No entanto, ainda assim, na segunda vez que eu voltei lá, não teve jeito. O DIU não passou. Então, eu pensei, poxa, já que eu vou ter que colocar em centro cirúrgico e eu estou com esse receio, se eu coloco o DIU de cobre ou o DIU de Mirena, eu vou colocar o DIU de Mirena em centro cirúrgico. E foi assim que eu fiz. Em centro cirúrgico é um procedimento que é um pouco mais complexo, porque envolve anestesia, a gente não vê nada, a gente está dormindo e o ginecologista ele passa com a esteroscopia, é uma câmera que vai olhar dentro do seu útero, vai passar e através desse buraquinho que é feito depois é passado. Não tem dor alguma, é um procedimento super tranquilo. Eu fiz e saí de lá com o meu DIU de Mirena. Passei 5 anos com esse DIU. E na época, o que aconteceu comigo? Eu praticamente não menstruava, tinha alguns momentos que eu tinha um spotting, que é um sangramentozinho leve, e eu não via muita alteração do meu ciclo menstrual, no sentido de que, apesar da mulher parar de menstruar, ela continua, em alguns casos, ovulando. Até o organismo se adaptar, ele não impede, o DIU de Mirena, observa, ele não impede a ovulação. Então, ainda assim, muitas mulheres vão ter sintomas de TPM, que é a tensão pré-menstrual,
Muitas mulheres ainda podem continuar menstruando porque a ovulação pode continuar ocorrendo. Lembra que eu falei aqui? O DIU hormonal, o DIU de Mirena, por exemplo, o que ele fazia era espessamento do muco cervical e diminuição da camada do endométrio. Então, você pode continuar ovulando. E aí eu lembro, inclusive, de uma vez que eu fui pra praia e do nada eu estava voltando da praia, uma moça falou, moça, você tá sangrando. Eu olhei pra baixo e falei, meu Deus do céu. Tava escorrendo um sangue terrível pelas minhas pernas. Talvez seja uma coisa indelicada de falar num canal do YouTube, mas no meu canal aqui, o meu objetivo é te informar da melhor forma possível. Então, aproveita e já deixa seu like, que eu tenho certeza que não é todo médico que sai falando por aí os seus próprios constrangimentos na internet, mas o meu objetivo aqui é te ajudar. Infelizmente, o DIU hormonal, que é o DIU de Mirena, que eu utilizei, por exemplo, faz com que você tenha essas surpresas. Do nada, um sangramento. E é uma coisa que sangra aquela hora, aí no dia seguinte não sangra mais. E passa lá, não sei quanto tempo, um mês sem sangrar, e no dia seguinte você sangra. Para mulheres que, inclusive, ficam preocupadas sem saber se estão grávidas ou não, não recomendo. Porque você vai ficar meio pirada. Então, hoje, utilizando o DIU de cobre, o meu ciclo tem uma duração de 25 dias. A cada 25 dias, eu vou menstruar com absoluta certeza. Faça chuva, faça sol. Esteja eu aqui ou no Japão, a minha menstruação vem. E eu sei exatamente com relação ao passar dos dias em que fase eu estou, quando é que a TPM vai aparecer, quais são os sintomas, e isso parte de uma observação minha, que é importante que você também se observe. E é por isso que meu outro vídeo falando sobre o ciclo é extremamente importante para você. Então, se você é uma mulher que se preocupa muito com essa questão de saber se está menstruada ou não, para você não ter que ficar fazendo beta-HCG o tempo todo, talvez o DIU de Mirena não seja uma boa ideia, porque você vai ficar um pouco mais preocupada com isso. Você não vai menstruar na data certa. No entanto, ele é um método extremamente seguro. Você coloca o DIU e você não precisa ficar se preocupando se você tá ou não grávida. Depois que a gente coloca, passa 30 dias, a gente faz um ultrassom transvaginal para ver se ele tá no lugar. Passou desse tempo, tá no lugar, já pode ter relação sexual sem preservativo, porque já existe uma confirmação ali. Mas, por exemplo, o DIU de cobre, nesse aspecto, é uma coisa que a gente tem que ficar mais preocupada. Se vai ou não sair do lugar, porque ele saindo, a chance de engravidar é um pouco maior que o DIU de Mirena, porque o DIU de Mirena tem hormônio ali. Ele libera ainda o hormônio. Então, por mais que ele não esteja extremamente bem posicionado, a chance de engravidar ela é um pouco menor. Então, acaba que, se for comparado os dois métodos, os dois são excelentes. Estão entre os métodos contraceptivos mais eficazes que existem hoje. Perde apenas para a laqueadura, perde apenas para o implante, que é o Implanon, que é colocado no braço. No entanto, eles são super seguros. Mas se for comparar um com o DIU de Mirena, é sim um pouco mais seguro do que o DIU de cobre. Então vamos lá, você vai me falar, doutora Maria Paula, você me disse que primeiro colocou o DIU de Mirena porque estava com medo das cólicas e da menstruação forte. Eu não coloquei o DIU de cobre inicialmente por esse motivo, porque na época eu tinha 20 anos, eu estava com medo de ter cólica o tempo todo, ter uma menstruação muito forte e muito intensa. E aí você me fala, e agora que você está usando o DIU de cobre? Porque eu tirei o DIU Mirena. Deu 5 anos, passou, eu preferi não esperar dar os 6 que o fabricante orienta, porque eu não queria arriscar, não estou pretendendo ter um bebê por agora. Tirei o DIU e aí eu tinha duas opções. Ou eu colocaria novamente o de Mirena, ou colocaria o DIU de cobre. Só que o que acontece? Eu queria me conectar profundamente com o meu ciclo menstrual. Eu queria voltar a ser cíclica. Nós mulheres, naturalmente, somos cíclicas. Não sei se você já ouviu falar que somos mulheres de fases, que é exatamente o que acontece. Assim como a Lua, que tem um ciclo de 29,5 dias, nós mulheres temos o nosso ciclo, que às vezes pode coincidir ou não com o da Lua, mas observa, a média é de 28 dias para o ciclo de uma mulher. Então, querendo ou não, nós também temos as nossas fases. E eu, Maria Paula, estou cada vez mais em uma rotina de querer me conectar com isso, com o meu corpo na essência, e por isso eu optei em tirar o DIU Mirena, que era um DIU que fazia com que eu ficasse com os hormônios geralmente estáveis, e trocasse para o DIU de cobre, apesar de saber que poderia aumentar as cólicas e o fluxo, porque eu queria saber como era o meu fluxo
que eu já vinha freando há alguns anos. Algumas mulheres podem falar, mas você sentia que você engordou na época que você usou o Diumirena? Não, eu não senti que eu engordei, o meu peso permaneceu o mesmo. Em algumas mulheres, como eu trouxe, o Diumirena pode dar um pouquinho mais de retenção, mas nem um pouco comparado com injeção. Injeção trimestral, aí sim. Tenho muitas pacientes que de fato ganharam peso nesse período e acaba que de fato está associada a um edema. Tem alguns outros que mostram que a mulher também mudou completamente o estilo de vida e fez com que ela ganhasse peso. Não tem como um dia um hormônio fazer você engordar 20, 30 quilos. Isso tem relação com a forma como você vive a sua vida. Mas, claro, o hormônio ajuda a reter líquido e dá aquela sensação de inchaço que piora o ganho de peso. Mas isso aí é um papo para um outro vídeo. Inclusive, se você quer saber como você muda seu estilo de vida, como você emagrece com saúde, esse canal é para você. Inclusive, já vai lá e me segue no Instagram que eu falo bastante sobre isso. Mas voltando para o nosso assunto, eu queria me conectar com o meu corpo e optei por trocar. Quando eu troquei, como foi? Veio o primeiro ciclo e eu estava com muito medo de sangrar demais e sentir muita cólica. Para você ter noção, eu comprei um tanto de absorvente. Como médica, eu consigo prescrever remédios mais fortes para dor, como é o caso do Paco, que é o paracetamol com codeína, ou Tilex, em alguns lugares é conhecido como Tilex. E nisso eu comprei caixas e mais caixas de Paco, paracetamol com codeína, para poder tomar, pensando que eu sentiria a pior dor da vida. E adivinha, eu acho que já tem uns 4 ou 5 anos que eu uso DIU de cobre, e talvez eu não tenha usado nem 5 comprimidos por conta de cólica. Eu imaginava que era uma dor insuportável, que eu ia urrar de dor, que eu ia gemer de dor, passar o dia todo sentindo dor. E a realidade é que, assim, às vezes é uma cólica. Uma cólicazinha, mas sem dipirona resolve. Dá aquele desconforto, você se sente, assim, meio mal, faz parte, inclusive, da TPM, porque a cólica vem antes da menstruação chegar, mas passa muito rápido. Não precisei usar paracetamol com codeína, se muito 5 vezes, que isso, acho que bem menos. Então, assim, com relação à dor, eu, Maria Paula, que antigamente tinha uma cólica extremamente forte na época dos meus 20 anos, hoje em dia, graças a Deus, não tenho mais. Mesmo usando o DIU de cobre. Isso aqui é uma informação que vale ouro, porque não é todo lugar que você vai encontrar isso. Eu tenho amigas que nem sentem cólica usando o DIU de cobre. Então isso aí é uma coisa muito mais variável. Mas uma coisa como médica que eu percebo é que quanto mais velha a mulher vai ficando, mais o ciclo dela se organiza, menos esses efeitos colaterais acontecem. Com relação ao sangramento, de fato, hoje em dia eu ainda tenho muito sangramento. E tem uma coisa que eu uso chamada coletor menstrual. É um potinho que a gente coloca acoplado na vagina e aí ele vai coletando a nossa menstruação. Eu gosto muito disso porque me permite não só computar a quantidade de sangue que cai na minha menstruação, como também economizar com absorvente. Onde eu comprei, o próprio coletor também vende calcinha absorvente. E essa calcinha absorvente noturna faz com que o sangue, que digamos que escorra do coletor, se vazar sangue, se transbordar sangue, a calcinha absorvente, ela pega. E ainda com relação à menstruação, eu sei que tem muitas mulheres que têm medo de ter anemia por conta da menstruação, por aumentar muito esse sangramento, principalmente devido ao DIU de cobre. E eu, Maria Paula, de fato percebi que minha ferritina caiu, minha hemoglobina, meu sangue, minhas hemácias diminuíram um pouquinho e eu faço reposição. Como eu sou médica, eu trabalho com isso, com suplementação, não só de ferro, mas vitamina B12, vitamina D, que não tem nada a ver com DIU, isso é um outro porém, que é importante você, mulher, também suplementar, cuidar da sua saúde. Então eu, hoje, suplemento com ferro. Toda vez que eu vou menstruar, eu faço minha suplementação, já cheguei até a usar endovenoso, porque cai um pouquinho, mas nada demais, não é aquela hemorragia que você fica preocupada. Naturalmente, todas as mulheres que menstruam de forma intensa devem fazer esse controle anualmente, pelo menos para averiguar como é que tá e repor ferro, porque ferro é importante. Pode, quando baixo, causar queda de cabelo, causar cansaço, indisposição, fraqueza na hora de treinar. Isso vai prejudicar seu emagrecimento. Então, tudo isso é importante observar. Eu tenho amigas na época e também pacientes que continuaram sangrando de forma contínua, todos os dias sangrava com o uso do Diumirena. Nos primeiros 2 a 3 meses isso acontecia. Todos os dias ela sangrando. Isso pode acontecer, inclusive, na pós-menopausa, no período do climatério. Eu também trabalho com mulheres no climatério. Então, minha querida, nesse vídeo eu compartilhei com você
minha experiência como médica, minha experiência como mulher. Falei coisas íntimas, de um papo bem íntimo entre nós duas. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se quiser, pode deixar também lá no Instagram, doutora Maria Paula Fernandes. Seja bem-vinda a esse perfil. Comenta aqui embaixo se você quer ver outros assuntos relacionados a esse tema que é tão importante para nós mulheres. Um grande beijo e até a próxima.